Bom, então continuando, nós vamos resolver essa pegar meu chapéuzinho da sorte. Então nós vamos continuar fazendo esse mesmo exercício, né, de uma maneira diferente. Então, vamos lá. AN mais 1 menos AN. Tá? Então essa expressão, por exemplo, nesse caso, né, então AN mais 1 maior do que 0, no caso que a gente resolveu, é estritamente crescente. Tá? Então nós podemos... essa expressão ela é equivalente à expressão AN mais 1 dividido por AN, AN mais 1 maior do que AN, certo? Se AN for diferente de zero para todo N pertencente aos naturais, nós podemos dividir essa expressão, essa desigualdade, por AN. Então, ficamos com AN mais 1 sobre AN é maior do que 1, tá? Para todos os naturais. Certo? Então, nós podemos equivalentemente verificar se uma sequência é estritamente crescente, verificando se a razão entre AN mais 1 e AN é maior do que 1. Claro que isso só pode ser feito se nenhum dos AN for 0. Tá? Caso contrário, vocês vão ter que olhar por aqui. Né? Tá certo? Então, equivalentemente, vocês podem olhar para uma sequência para ver se ela é estritamente decrescente também. Né? Se ela for estritamente decrescente, AN mais 1 sobre AN vai ser menor do que 1. Certo? Se ela for crescente, AN mais 1 sobre AN é maior ou igual a 1. E se ela for simplesmente decrescente, AN mais 1 sobre AN vai ser menor ou igual a 1. Tá? Então, nós podemos verificar isso aqui. Então vamos resolver esse mesmo exercício, tá? Esse mesmo exemplo, aqui nesse box. Vamos resolver esse mesmo exemplo, só que agora vamos analisar essa estrutura, AN mais 1 sobre AN. Então, você pega AN mais 1, divide por AN e vê o que acontece. Às vezes vai ser mais fácil trabalhar dessa forma, às vezes vai ser mais fácil trabalhar dessa forma. Aí vocês que decidem, tá bom? Mas se forem fazer dessa forma, que tomem cuidado para essa propriedade aqui que deve ser válida. Muito bem. AN mais 1, então vamos lá. AN mais 1 sobre AN vai ser N mais 1 dividido por N mais 2 dividido por AN, é a mesma coisa como uma quociente, né? É a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então isso seria vezes N mais 1 dividido por N. Né? Então isso seria, então vai ser N mais 1 vezes N mais 1, já vou abrir aqui, né? Distribuir os termos, 2N mais 1 dividido por N ao quadrado mais 2N. Né? Nós podemos quebrar essa fração em duas, então seria N ao quadrado mais 2N, né? Sobre N ao quadrado mais 2N, mais 1 dividido por N ao quadrado mais 2N. Então isso aqui é 1, né? Essa parcela é 1, e aqui nós temos uma parcela N ao quadrado mais 2N. Certo? Então nós temos a N mais 1 sobre a N igual a 1 mais alguma coisa. E essa coisa, né, esse termo, ele é positivo. Porque o N é natural, então 1 sobre N ao quadrado mais 2N é positivo. Então, essa expressão que tem aqui é sempre maior do que 1 para todo N. Né? Então isso é maior do que 1 para todo N, né, para todo N pertencente aos naturais. Então, confirmando o fato de essa sequência ser uma sequência estritamente crescente. Certo? Muito bem. Nós temos ainda uma outra forma de verificar, né? Algumas vezes nós podemos utilizar uma outra forma de verificar se uma sequência é crescente, estritamente crescente ou decrescente.
Né? Como que nós fazemos isso? Quando nós podemos enxergar uma sequência, certo? Como sendo uma restrição de uma função. Né? Você tem uma função em geral o domínio é um subconjunto dos reais, né? Então quando você vê uma sequência como sendo uma restrição de uma determinada função, tá? Vamos mostrar isso como fica na prática, tá? Vamos apagar. Bom, vamos apagar aqui. Vamos considerar, por exemplo, nesse caso, a função, considera a seguinte função, f é uma função mais infinita em r, dada por f de x é igual a x sobre x mais 1. Tá bom? Então, considera essa função aqui. O domínio é o intervalo fechado, né? De 1 até o infinito, tá certo? A imagem dos reais, dada por f de x igual a x sobre x mais 1. Essa função ela teria problema só em x igual a menos 1, mas x igual a menos 1 está fora do domínio, então essa função ela é uma função bem definida, diferenciável, né? Não tem problema nenhum no denominador. Muito bem, nós podemos enxergar, se nós ainda mantivermos, né, a nomenclatura, essa aqui é o termo geral a n, nós podemos olhar como essa função f, quando restrita aos naturais, né, porque essa função ela está definida para qualquer valor real entre 1, inclusive 1, até mais infinito. Então você pode avaliar essa função aqui em 1,5, em π, em e, em raiz de 2, certo? Qualquer número real que esteja nesse intervalo. Se nós restringirmos essa função e olharmos só para x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, o que acontece? Ela é equivalente, né? Os termos dela vão ser iguais à nossa sequência aqui. Então, essa função restrita aos naturais é igual a n, que seria n sobre n mais 1. Né? Muito bem. E nós podemos verificar, lá de cálculo, nós aprendemos a verificar se uma função é crescente, decrescente, estritamente decrescente, como a gente faz através da derivada primeira da função. Então, qual que é a derivada primeira dessa função f de x? Né? Regra do quociente. Então, a derivada primeira vai ser o denominador ao quadrado, o denominador vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Né? Então, menos x. Isso é 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Essa expressão aqui é sempre positiva. Para qualquer valor de x nesse intervalo, isso é positivo. Né? Na verdade, essa expressão aqui, sozinha, né, ela é sempre positiva para qualquer valor de x, exceto o menos 1, que não pode ser substituído aqui porque daria problema. Né? Essa expressão só faz sentido se x for menor do que menos 1. Desculpa, se x for diferente de menos 1. Então isso é sempre maior do que zero para qualquer x, em particular, né, pertencente ao domínio da função, que é onde nós podemos avaliar. E portanto essa função é uma função estritamente crescente, é maior do que zero, não pode nem ser igual a zero, não tem como essa derivada ser igual a zero. Então, como essa derivada é maior que zero para todo x no intervalo, essa função é uma função estritamente crescente no intervalo. E, portanto, a sequência que dela origina, né, através dessa restrição, também é estritamente crescente. Né? Então, então, isso implica que f é estritamente crescente em intervalo, certo? E por isso, né, e por conta disso, a nossa sequência a n é também estritamente
crescente. Analogamente, vocês podem fazer isso, né? E se a derivada for maior ou igual a zero, sempre no intervalo, né, correspondente de 1 até infinito, então é essencial que o domínio da função contenha, os naturais sejam um subconjunto do domínio da função, para que vocês possam fazer isso. Tá? Então, se a derivada for negativa para todo x, né, no intervalo de 1 até infinito, então a função vai ser estritamente decrescente. Se for maior ou igual que zero, crescente; se for menor ou igual que zero, decrescente. Certo? Então, em seguida, nós vamos ter outras aulas sobre séries, e também já vou, em seguida, nessa semana ainda, provavelmente amanhã, colocar alguns exercícios sobre sequências para que vocês me enviem até a semana que vem, tá? Isso tudo vai estar no Moodle de forma esclarecida. Até mais.